Boa noite, Alan. Primeiro, eu peço desculpa pelo atraso, eu estava trabalhando, não consegui pegar desde o início, mas uma coisa que me chama muita atenção na disciplina, né, é quando é, vou, né, dar atenção para essa história da América Latina. Na sua opinião, Gabriela, eu queria saber o seguinte: tendo em vista o que as formas, né, como foi, deixa eu tentar reformular a pergunta aqui. Do modo como a América Latina, vamos dizer assim, foi criada, né, tendo os princípios lá na época da formação, vamos dizer assim. Qual que seria o balanço que você faria entre o que ela se propôs a ser um dia e o que ela é hoje? E como que mantém essa relação do Brasil? Porque dá uma ideia de que o Brasil ele não pertence à América Latina, né? Tudo indica que não tem esse sentimento, né, de pertencimento. Como que fica o Brasil? Intimidade. Isso, mantém Uhum, essa intimidade. tá. Então, Alan, claro, né, essa é uma pergunta vasta, né, mas para puxar aqui alguns eixos de resposta, o Brasil, é claro que ele faz parte dessa história, porque se a gente for voltar lá para o período das conquistas, né, do chamado descobrimento, então, a conquista da América Espanhola, depois da chegada de Colombo, né, os conquistadores que vão se espalhando, que entram no México, que entram no Peru, que vão estabelecendo lá um regime colonial, claro, e a chegada dos portugueses aqui na nossa costa, e também, aos pouquinhos, a estruturação de um regime colonial. Há muitos aspectos em comum. Toda a questão, então, dessas coroas ibéricas, do papel da Igreja Católica, dos missionários, da relação com as populações indígenas, do recurso à, à escravidão, né, a escravidão de origem africana, embora no Brasil em escala muito maior do que na América Espanhola continental. Em Cuba foi muito grande também, né, mas na América Espanhola continental foi menor. Portanto, aí alguns elementos que estavam em cena e que encontraram acomodações diferentes nas diferentes regiões dessa América Ibérica. Mas, quer dizer, a maneira como as coisas foram compostas lá e cá, guarda realmente muita proximidade, guarda muita convergência. Então, o Brasil não está fora, ele não tem uma história completamente descolada disso. Ao mesmo tempo, o Brasil tem fronteira com a América Espanhola, né? A toda a costa oeste do Brasil é uma costa que faz fronteira com a América Espanhola. E essa fronteira é uma fronteira porosa também, né? A gente acha que tem a fronteira ali, que cada um está no seu mundo e esses mundos não se tocam. Mas não é verdade. Já na época, bom, se a gente for olhar, na época pré-hispânica, na época pré-colonial, portanto, anterior à conquista, anterior à chegada dos europeus, esses grupos indígenas se movimentavam, né? E havia contato, comunicação, interação entre eles em várias regiões. Por exemplo, na região da Amazônia. A região da Amazônia é uma região de uma troca, de uma convivência muito intensa entre os atuais países que têm território na Amazônia. A gente costuma dizer, não, são os índios brasileiros e os índios colombianos, peruanos, mas antes da existência dessas fronteiras, o que valiam eram outras fronteiras, né? E realmente a circulação aí era muito grande. Bom, aí vem o período colonial, também no período colonial. Hoje mesmo eu estava fazendo um trabalho aqui e lembrando do livro de um colega, o José Carlos Vilardaga, que tratou de como os bandeirantes paulistas, os famosos bandeirantes, tinham contato com o Paraguai, porque as rotas dos bandeirantes para entrar pelo território, né, capturar indígena, fazer comércio, etc., eram rotas que chegavam ao Paraguai e havia um grande intercâmbio desses paulistas com Assunção. A gente esquece isso, né? E parece que o Paraguai é um outro mundo, mas
nesse período colonial, eu poderia dar outros exemplos aqui, de como essas fronteiras eram porosas, né? A questão ali, por exemplo, dos 7 povos das missões, da antiga colônia de Sacramento, que estava em disputa entre as coroas de Portugal e Espanha. Aí, bom, aí se criou o Uruguai, mas até a criação do Uruguai, aquele era um território em disputa, e também ele foi da Espanha, ele foi de Portugal, enfim. A questão da fronteira, ela é um fato para o Brasil, né? E ela é um fato no sentido de que o Brasil tem um contato através dessa fronteira, porque a fronteira é algo que é facilmente transposto, né? Não tem um muro construído ali, e as populações transpõem a fronteira, até hoje fazem muito isso, né? Há regiões ali do Mato Grosso do Sul, muito próximas, também ao Paraguai, em que os jovens estudantes vão para um lado para fazer compra, voltam, frequentam o bar do lado de lá, do lado de cá. Então, essa questão das fronteiras é muito importante. No século XIX, desde as independências, houve um general brasileiro, o general Abreu e Lima, que foi lutar em apoio a Simão Bolívar, saiu do Brasil, foi lá ajudar o Bolívar na Guerra de Independência, depois voltou para cá. Então, enfim, essa questão do território, claro, ele impõe essa integração, por mais que o Brasil, muitas vezes, empine o nariz, né, para dizer, a gente não tem nada a ver com isso. Essa questão de se afirmar uma distância em relação à América Espanhola passa muito pelo século XIX, depois das independências, porque depois das independências, na América Espanhola foram criadas repúblicas, e no Brasil, uma monarquia. A monarquia via com muita desconfiança as repúblicas hispano-americanas, porque considerava as repúblicas muito anárquicas, muito bagunçadas, em que qualquer um podia chegar ao poder, em que sempre tinha guerra. E aqui o que nós tínhamos? 2 imperadores, né, o pai, depois o filho, que vinham de uma descendência europeia, vinham de uma casa real portuguesa. Então, o Brasil afirmou no século XIX, durante o primeiro reinado e o segundo reinado, um discurso de uma certa superioridade em relação à América Espanhola, porque a América Espanhola seria justamente o atraso, o caos, a bagunça, e aqui a civilização. Claro que para construir esse discurso de civilização, o Brasil teve que também colocar ali um cobertor sobre tudo que não combinava com o discurso de civilização, né? Esse pedaço da história nós conhecemos bem, né? Então, tudo aquilo que escapava à imagem de um país civilizado, que caminhava a passos largos rumo à modernização, ao progresso, aos bons modos, né? Isso entrava ali como uma identidade. Bom, o indígena tinha lugar? Tinha, mas o lugar do indígena era ali um pouco romântico, né? Uma coisa do passado. Então, o Brasil, ao assumir essa identidade oficial, muito associada ao regime monárquico, a essa opção por ser um império, e só lembrando aqui que no século XIX, isso não era uma coisa tão absurda assim, porque o século XIX, que é o século pós-Revolução Francesa, é um século em que também na Europa estava em disputa a questão da monarquia ou da república. Na França, depois da Revolução Francesa, a monarquia foi restaurada. E os monarquistas na França também achavam que a república era uma bagunça, que era o risco de anarquia, que era o risco de uma soberania popular, e o povo não sabe governar, não está pronto para governar. Então, essa disputa estava dada não só aqui, mas aqui o Brasil ficou com o projeto monárquico e viu com receio, com muitas ressalvas a América Espanhola. Então, essa distância foi se afirmando. No século XX, a gente poderia pontuar vários momentos em que o Brasil também teve interesse em marcar esse distanciamento. Mas, da mesma maneira, seria possível nós pontuarmos muitos momentos em que houve uma integração política, inclusive, né? Seria possível pontuar
muitos momentos. Um momento, por exemplo, por um lado que, infelizmente, é um lado bastante violento e autoritário, foi o momento das ditaduras militares. As ditaduras militares, especialmente no Cone Sul da América Latina, que reconheceram a conveniência de cooperarem entre si. Nesse momento, portanto, o Brasil se aproximou de países vizinhos para estruturar um sistema de repressão que fosse mais eficaz. Né? Nesse momento, o Brasil era parte de uma América Latina que planejava algumas coisas conjuntamente, e nesse caso, o que era planejado era justamente a restauração da ordem, né, o combate à ameaça comunista, etc, etc. Um pouco mais adiante, no momento já de redemocratização, floresceu a ideia do Mercosul, de um mercado comum dos países, de alguns países da América do Sul. E essa ideia foi cultivada por alguns governos como algo que era promissor. No final, bem sabemos, não foi muito longe. Em anos mais recentes, durante os governos do Lula e da Dilma Rousseff, a ideia de América Latina voltou a ser reconhecida como algo importante. O Brasil é parte da América Latina. E toda uma política desses governos para fortalecer esses vínculos. Então, essa história de como o Brasil se relaciona com a América Espanhola é uma história que também mudou muito ao longo dos tempos, e vai continuar mudando, né, porque depende do projeto político de cada governo nesses vários países e como esse conjunto se movimenta. Aqui na América Latina, agora a gente está assistindo a várias mudanças, né, de governos que por um tempo falaram, não, a gente não quer saber de América Latina, isso não nos interessa, agora alguns já querem voltar, sim. Por exemplo, o governo da Argentina atual quer, de novo, fomentar uma aproximação com certos países latino-americanos. Então, enfim, a ideia de que o Brasil está fora dessas relações é, mais uma vez, uma construção discursiva que interessa a alguns, né, que interessa a certas perspectivas, mas que não se sustenta à luz da história, porque a história nos mostra que o Brasil, ele caminha de uma forma articulada com esses vizinhos, não quer dizer que seja tudo igual, né, mas são articulações que são muito relevantes e que se devem, em parte, a essa proximidade territorial. Isso não pode ser ignorado, né? A própria questão da Amazônia, atualmente, é uma questão que obriga o Brasil a olhar para esses vizinhos que também têm um pé na Amazônia, que também tem território na Amazônia, porque algumas políticas para a Amazônia têm que ser políticas orquestradas. Muitos dos problemas são problemas comuns a esses vários países. Então, eu diria que muitas vezes há uma vontade de se marcar esse distanciamento, como houve no século XIX, a vontade desses monarcas, desses regimes monárquicos brasileiros, de marcar uma diferença em relação à América Espanhola. Mas há muitos elementos que nós podemos também trazer à tona para dizer, não, mas apesar disso, tem muita coisa ali que está se articulando, que também se presta a uma análise conjunta, a uma análise comparativa, porque são histórias que, de fato, se integram, né? Se integram no contexto das independências, se integram no contexto da construção dos estados nacionais, se integram na história da crise de 29, o impacto da crise de 29 sobre toda a América Latina, se integram no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, né, todo esse ambiente do pós-guerra, se integram em relação à Revolução Cubana e à Guerra Fria, né, quantas tônicas não atravessaram o Brasil e a América Espanhola nos mesmos sentidos durante a Guerra Fria.
né? Havia muitas questões ali que afetavam a América Latina como um todo. Então eu penso que, claro, esse dado está aí colocado, né? O Brasil muitas vezes não se vendo como parte, mas nós como pesquisadores, né? Nós como pessoas interessadas em relativizar esses discursos para não aceitá-los como naturais, podemos reconhecer muitos processos que não cabem nessa caixinha, né? Que transbordam essa caixinha. Não entendi. Varia muito ali, igual, principalmente da parte da questão governamental, né, dos interesses ali, é bem complexo, né, não dá realmente para colocar dentro de uma, não tem uma resposta, né, objetiva, assim, direta, depende muito, assim, de vários conceitos, né. Era Isso, basicamente isso. Muito obrigado, viu? Até mais. imagina, é isso mesmo. Acho que não tem uma resposta única, né? E arrumadinha para essa pergunta, né? Uma resposta que vai tendo muitos desdobramentos dependendo de para onde é que nós olhamos. Certo, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Alan. Professora, eu queria te fazer um questionamento, voltando por maldade na questão da identidade, mas para poder mexer um pouco nesse baú novo Uhum. da, que tem aí, e você vai me entender nessa questão. Criar ou fortalecer a identidade também gerar e gestar poder. Ponto. Ou melhor, interrogação. Por que eu estou te perguntando isso? A senhora determina em um período onde a gente tem um governo, mas vamos colocar assim, populista, Lula e Dilma, tentando fortalecer a ideia da América. E, obviamente, a gente tem uma tentativa de reunião dessa América Latina, e uma das respostas que a gente tem de reunião dessa é o Porto de Mariel, né? Uhum. Eu cheguei a Uhum. levantar isso na última aula, perguntando: vocês entendem o que é o Porto de Mariel? Fechei assim, a gente já tinha acabado a aula, e aí eu Uhum. peguei e falei: me dá mais 5 minutos para falar sobre isso. Uhum. E o Porto de Mariel, apesar de ter uma ligação lá com a Holanda e com a China, ele é literalmente um fortalecimento para essa América, e uma América, entre aspas, que está abandonada justamente por causa da entrada comercial, que seria o Porto de Cuba, que é a América Central, né? Que está tolhida, talvez junto com Cuba, de um crescimento comercial, de um crescimento industrial, do próprio desenvolvimento seu de agricultura, de mineração, ou seja, o que for, apesar desse contexto ser muito maior para ser discutido aqui. E nesse momento, quando isso aconteceu, eu até falei com os alunos assim: vasculhe meu Facebook lá nessa data que você vai achar alguma crítica minha a esse respeito. E eu achei a minha crítica lá dizendo: eu rasgo meu diploma. A expressão foi essa, me desculpe, mas eu vou usá-la aqui. Eu rasgo todos os meus diplomas se os Estados Unidos não abrir as pernas nesse momento para Cuba. E Obama foi lá e falou assim: nós vamos tirar o embargo de Cuba, 24 horas depois, quando isso foi anunciado. E aí esse embargo foi suavemente retirado, literal, colocaram como embargo parcial, e esse poder comercial que estava sendo formatado ali, porque ameaçava, obviamente, Estados Unidos e etc., esse poder comercial que estava ali, ele meio que se dissolveu e começou a parafernália de se desfazer os governos populistas da América do Sul, principalmente na América do Sul. Num momento onde essa identidade estava sendo reformulada e onde essa identidade estava sendo reforçada. Então eu volto à minha pergunta inicial.
criar uma identidade, como foi feita em meados do século XIX, começar a criar uma identidade fortalecida lá no século XX, e fortalecer uma identidade gera e gesta poder nessa história, principalmente no sentido não só de reconhecimento enquanto nação, mas até no reconhecimento desse mundo comercial que nós estamos vivendo. Sim, eu penso que ao longo de toda a história, Alexandre, não só da América Latina, né, mas de sociedades de outras regiões do mundo, a identidade se relaciona diretamente com o poder, né, com o exercício do poder, com as instâncias de poder, com os micropoderes, né, como diria o Foucault, porque justamente nesse plano simbólico, que é o plano da identidade, né, o plano simbólico em que se define, olha, isso tem importância por tal razão, e é diferente daquilo que nós consideramos que não tem importância, ou que deve ser combatido. A identidade se dá muito com base na definição também de alteridades, né, quer dizer, aquilo que define um grupo, define em oposição ao outro, que é diferente. Então, também aí há uma operação, né? Ao mesmo tempo em que se constrói a identidade, se constrói também a alteridade ou as alteridades no plural. E esse plano simbólico, hoje nós sabemos, e acho que é um movimento das ciências humanas, da filosofia, do próprio conhecimento, né, da epistemologia nas últimas décadas, de entender que o plano do simbólico não é secundário, né, o plano do simbólico não é um simples reflexo das disputas econômicas, que o plano do simbólico não é algo que tem um peso menor do que estratégias do que disputas que se travam em um âmbito propriamente material, concreto. O plano simbólico interfere em todas as esferas da realidade social, interfere em todas as esferas da história. E, nesse sentido, a questão da política e da cultura, né, a identidade acho que está muito nesse terreno, né, do cultural e do político. São planos que têm desdobramentos absolutamente chave para o plano das estruturas sociais, para o plano também das estruturas econômicas, dos modelos de desenvolvimento econômico. E é aí, então, que as ciências humanas vêm olhando mais para as identidades e para o papel que elas exercem realmente nessas disputas de poder. E reclamar uma identidade significa, sim, e agora para entrar aqui na coisa do território, né, que é cara aos geógrafos, significa, sim, demarcar um campo, né, um campo que vai ser defendido, um campo que é também um campo de enunciação, é o lugar de onde se fala, e o lugar de onde se fala em nome de alguma coisa, né, em nome de uma razão de ser, em nome de um projeto, em nome da defesa de um território físico, aí não apenas só de um território simbólico, mas por que vocês não podem chegar, entrar aqui e tomar conta? Porque isso aqui tem dono, né? Por que nós somos dono? Porque estamos aqui, são direitos ancestrais, né? Como diriam as populações ameríndias. Então, a questão da identidade é demarcar um território, às vezes no sentido físico também, né, de um território a ser protegido, e às vezes simplesmente no sentido simbólico, mas de dizer, olha, não vem aqui não me reconhecendo como alguém que enuncia o discurso, alguém que lê o mundo, que se pronuncia sobre o mundo, alguém que quer falar e ser ouvido, né? Essa questão de um lugar de enunciação. Eu tenho algo a dizer e quero ser ouvido e quero que a minha fala seja reconhecida, é uma fala legítima. As operações identitárias passam muito por aí, né? Em todos os planos, né? Uma criança, quando vai crescendo e vai
vai se tornando adolescente, jovem, ela marca a sua identidade porque ela quer ser ouvida, ela já tem algo a dizer, e o que ela diz, ela leva muito a sério, então já não dá para dizer, não, escuta aqui, vem cá, não, você não sabe nada. O jovem, ele já tem isso com muita clareza, né? Eu tenho já uma leitura do mundo e eu quero que ela seja reconhecida. Essa questão de poder falar e de querer um respeito por essa fala, passa por uma questão identitária. Em primeiro lugar, no nível individual, cada indivíduo vive esse processo ao longo da sua biografia e precisa, portanto, demarcar esse campo. Sou eu que falo e eu sou alguém e eu tenho coisas a dizer, portanto, é o indivíduo se colocando e marcando essa identidade, e isso se dá também no plano coletivo, né? Esse plano coletivo é um plano, então, que tem muitas variáveis, porque é um plano coletivo que depende muito de um grupo reconhecer a pertinência de se afirmar como um grupo. Para a gente pensar nos dias de hoje, né, essa questão toda, então, de um movimento negro, de um movimento feminista, de movimentos LGBT, etc., né, que eu já nem sei todas as siglas, certamente os alunos e alunas aqui sabem, mas então, quer dizer, esse grupo passa a reconhecer a pertinência de se afirmar como grupo, e aí, claro, há um poder que se exerce. Por outro lado, também esses discursos que vêm de uma macro escala, como hegemônicos, bom, então é isso, né? Essas disputas todas que passam pelo exemplo do Porto que você deu, né? Que passam por esses confrontos todos geopolíticos, também aí há uma narrativa que assume uma dimensão identitária, né? Quem somos nós, quem são eles, por que nós temos a prerrogativa de fazer isso? E aquele que não é hegemônico, ele também se apoia na identidade para resistir, para se contrapor. A história toda dos movimentos civis, né, nos Estados Unidos, nos anos 60, a questão toda dos movimentos de descolonização na África e na Ásia, os movimentos de independência das colônias europeias na África e na Ásia, demandaram, sim, a construção de um discurso identitário, porque a partir daí se torna possível agregar as pessoas em torno de algo, e esse algo, então, ganha força e ganha uma relevância muito além do plano individual, né? Uma coisa sou eu, Gabriela, querendo falar, bom, eu vou me impor aqui com interlocutores específicos. Agora, numa disputa, né, por descolonização, por territórios nacionais, esse sujeito que entra nessa disputa tem que ir muito além de um indivíduo. E aí a identidade é aquilo que agrega um grupo em torno de uma determinada causa e que faz com que justamente esse grupo alcance patamares que não seriam dados a um indivíduo. Há um autor aqui, Alexandre, que eu vou aproveitar para destacar, que é um autor que eu sempre volto a ler e que eu recomendo sempre aos meus alunos, chamado Edward Said. O Edward Said, ele era palestino de origem e foi professor depois, no final da vida, nos Estados Unidos por muitos anos, né? Já faleceu. E o Edward Said tem livros muito interessantes sobre o tema da identidade. Ele, como palestino, claro, viveu muito na pele isso das disputas ali todas na região da Palestina, os conflitos com Israel, e a questão toda do território, né, de que território é de quem, e por que esse grupo tem direito a esse território e o outro não, o que vira Estado, o que não vira Estado. Então, ele vinha com essa bagagem, e ele depois alargou essa reflexão para o que ele chama
de sociedades pós-coloniais, né, sociedades que foram colonizadas em algum momento da sua história, e sociedades que vivem muito esse dilema de quem somos nós, porque a sociedade que, isso mesmo, o Eduardo Said, uma sociedade que foi colonizada, mesmo que ela se emancipe num dado momento da sua história, ela não vai voltar a ser o que ela era originalmente, né? A colonização transforma essa sociedade, transforma de uma vez por todas, de uma maneira irreversível. Nada na história é irreversível, né? Tudo na história é irreversível, quer dizer, aquela transformação deixa marcas profundas que não vão desaparecer. Então, a questão do Said sempre foi muito a de que processo é esse de demarcar identidades a partir de uma história, de uma trajetória, que é uma trajetória também marcada pela violência da colonização, pela violência da opressão, pela violência do desapreço, né? O colonizador, ele na missão civilizatória, ele precisa sempre minimizar o lugar do colonizado. E quando esse colonizado se emancipa, ele continua lidando com essa questão de, bom, mas quem sou eu em face desse colonizador tão grandioso? Esse discurso de opressão não desaparece de uma hora para outra. Então, o Said trabalha muito essa questão do que são esses processos identitários também em sociedades que viveram a experiência colonial. Ele não está pensando tanto no Brasil e na América Espanhola, porque o horizonte dele são mais a África e a Ásia, nos seus livros. Portanto, não dá para transpor o Said automaticamente para o nosso caso, né? A nossa experiência aqui é diferente dos continentes africano e asiático. Mas eu acho que alguns problemas teóricos e conceituais que ele formula são muito interessantes para se refletir sobre essa questão das identidades na sua relação com o poder, tanto por parte daquele que exerce com força o poder em certas conjunturas, como por parte daqueles que querem se contrapor a esse poder e que, para se contrapor, também precisam exercer o poder, né? Um poder que tá acuado, claro, não é um poder hegemônico, mas que precisam entrar nesse terreno das disputas pelo poder. Magnífico. Pessoal, alguém mais quer perguntar algo? É interessante pensar na questão identitária do Brasil enquanto parte da América Latina, enquanto nação. Por que o nação, entre aspas, Alan? Então, porque quando a gente vai olhar ali, né, aí eu já vou entrar mais na área da Gabriela, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, o processo histórico de formação do Brasil, bom, posso estar errado, mas aqui no Brasil, nós tivemos vários povos vindo para cá, que de uma certa forma ou outra tiveram que ficar aqui porque se instalaram e não tiveram como voltar para suas terras, ou foram trazidos como escravos e tiveram que ficar por aqui. Então, acho que é interessante também pensar essa intenção, nessa mistura de povos como sendo um só. Porque, né, aí já não querendo estender muito na questão, mas exatamente por isso, a diversidade que a gente tem dentro do Brasil acaba que pode acontecer é como se a gente tivesse vários Brasis dentro do Brasil, vamos dizer assim. Bom, aí eu já posso até te dizer que, de certa forma, a gente cria uma nova identidade em cima disso aí. Exatamente. Mas eu acho que essa concepção aí de não necessariamente ser um, entre aspas, de nação, é uma discussão que dá outra aula somente em cima disso. Exatamente, tá? É por isso que eu disse, Nando, sobre a intenção de não estender, exatamente por isso, porque às vezes... Nós podemos discutir isso um pouco mais para frente, mas é importantíssimo entender que não se deixa de ser nação e não se deixa de ser isso. É justamente isso que a professora está colocando para a gente, que é uma questão de transformação. As pessoas vão passando por isso e vão criando uma nova identidade, um novo corpo, a partir das coisas que elas vivem, seja isso forçosamente ou naturalmente, né? Isso acaba acontecendo.
dessa criação de identidade. E aí a gente começa a ver essa questão da homogeneidade começar a intimamente acontecer, né? Justamente porque anteriormente, como receita de bolo, era farinha para um lado, ovo para o outro e leite para o outro, e aí essas foram se achegando, uns chegando de fora, misturou, e aí no momento a gente não consegue mais separar isso, né? Então, desculpa atropelar, Gabriela. Não, imagina. Era a questão basicamente era essa, de pensar na questão que, por exemplo, o problema do nordestino também é um problema meu. O problema do pessoal do sul também é um problema meu. E não eu pensar que é um problema isolado. O que acontece lá só atinge a eles, o que acontece aqui só atinge a mim. E não. Eu ia falar isso anteriormente, logo que a doutora Gabriela acabou aqui, mas eu vou tomar a liberdade de falar só para que você entenda. Meu primeiro contato com a doutora Lucília Machado, que é uma das grandes gestoras sociais do Brasil, assim, fantástica na área de educação também, era essa angústia que você está tendo de dizer assim, por que, que nós não nos preocupamos com os negros como a gente devia se preocupar e dar o devido papel a eles? Por que, que por que, que a questão das bolsas são tão conflitantes dentro do Brasil? Por que, que a questão indígena é tão conflitante? Por que, que a questão do nordestino não é tão conflitante? A gente não devia ser mais cristão. Isso conversando com ela, né? A gente devia, talvez, pela nossa natureza de construção religiosa, ser um pouco mais cristocêntrico, de amar ao próximo como nós mesmos, e entender aquilo. E aí ela me trouxe uma coisa importantíssima, que é questão do sentimento de pertencimento na formação da identidade daquela pessoa. Então, quando você tem, por exemplo, um negro que defende efetivamente a sua causa, ou LGBT que defende efetivamente a sua causa, ou nordestino que defende, isso está muito ligado também à sua questão, preste atenção, como indivíduo social. Porque nós somos um corpo social, mas nós também somos indivíduos sociais. Mas é toda a historicidade que ele passou, tudo isso que ele passou, tudo isso que ele está carregando ali, não vai trazer para você, mineiro, esse entendimento do nordestino. Porque algo que nós geógrafos falamos aí, dizendo assim, a Amazônia é nossa. Eu vou te perguntar, Alan, qual que é o cheiro da Amazônia? Você não sabe, né? Não sei. Você nunca esteve lá. Não. Mas você quer que ela seja sua, sem qualquer identidade com ela, a não ser de um mapa de saber que ela está dentro do seu território físico, mas não do seu território simbólico. Então, há de Sim, se com tomar certeza. um cuidado com essa relação, tá bom? A percepção individual, lógico, ela é muito relevante nesse sentido. O individual se torna o coletivo porque nós somos indivíduos sociais, nós somos sócios de outros indivíduos e automaticamente isso é coletivo. Ao menos é a minha percepção. Desculpa eu matar a conversa aqui, Gabriela. Sinta-se à vontade. Imagina, imagina. Acho que é isso, né? Ela é um longo assunto, né? Mas a nação, como eu dizia, ela nunca é uma coisa pacificada, né? Dentro dela há todo um universo de subgrupos, né? Com divisões que, inclusive, não coincidem, né? Às vezes alguém está dentro de um grupo para uma coisa, mas está num outro grupo para um outro tipo de disputa. Então, a questão da nação, ela também uma construção histórica e recente, né? As nações modernas são uma construção histórica recente. Enfim, muito tensionadas, muito tensionadas. Isso vale para o Brasil também. Certo. Pessoal, nós já ultrapassamos bastante o nosso tempo. Eu ficaria aqui tranquilo, professora, mais 1 hora, 2 horas.
Até porque, como eu costumo dizer, a gente é professor e a gente não só debate muito, como fala bastante, né? É, exatamente. Mas eu queria deixar aqui registrado a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, né? Eu acho que eu já te disse isso através da nossa conversa anteriormente aí, como cientista, como pesquisadora, como professora. Queria agradecer muito a sua disponibilidade imediata de estar com a gente, né? De agendar rapidamente, de se dispor a atender aos meus alunos e atender a geografia, né? Enquanto historiadora. Foi um prazer enorme, espero poder contar contigo outras vezes. Né? Então, em nome do Instituto Federal de Ouro Preto, em nome de toda a turma de Geografia, do curso de licenciatura de Geografia, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade e pelo seu enriquecimento do nosso conhecimento. Um prazer, Alexandre, um prazer mesmo estar aqui com vocês. Eu acho que é o sentido primeiro do nosso trabalho, né? Estar nesses encontros e, na medida do possível, colaborar com as reflexões, com a formação intelectual dos nossos alunos. E, e eu, de toda maneira, fico muito feliz também quando eu chego e vejo, né, um professor, uma professora com as suas alunas e alunos assim, fazendo isso com um calor, né? Você vê que tem já uma trajetória de trabalho e as pessoas sintonizadas, interessadas. Então, realmente é uma satisfação chegar e sentir esse trabalho acontecendo de uma maneira verdadeira, né? Que é o que a gente precisa na educação. Num momento Então, tão complicado, né? exatamente. Então, Está. apesar da distância, né, que o vídeo nos impõe, também, por outro lado, facilita um pouquinho, né, essas conversas que geograficamente estão distantes, Sim. e fico muito, muito contente de estar aqui hoje à noite, conversando, refletindo com vocês. Fico à disposição para outros encontros, na medida também aqui da vida, né, que é sempre puxada e corrida, eu priorizo isso, contem comigo. Muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado. Daiane aí. Obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu, valeu. Então, obrigada e boa Obrigado. noite para todos Boa noite. vocês, um prazer e até breve. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo.